só de fogueira, canjica e bandeirinhas se faz uma boa festa junina. Os fogos de artifício são um espetáculo à parte e alegram as festas de junho e julho com aqueles efeitos bonitos de se ver. Mas segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o mau uso dos fogos é o principal vilão dos casos de queimaduras nesta época do ano. O número de atendimentos a queimados chegam a dobrar nesses 2 meses comemorativos. E com a Copa do Mundo, a tendência é aumentar. A Sociedade Brasileira de Queimaduras diz ainda que o alto número de queimados acontece porque as pessoas não observam as regras de vendas de fogos e vendem para crianças. Além disso, teimam em não seguir os manuais e não ler atentamente o que manda a embalagem. De acordo com a entidade, a maior incidência de queimaduras acontece na região dos membros superiores, que ainda podem sofrer outros tipos de lesões, como a perda de parte ou de toda a mão. Para quem se queimou, a dica é procurar atendimento médico e molhar a parte do corpo que entrou em contato com o fogo. Mas como prevenir é o melhor remédio, preste bem atenção nas orientações que ajudam a evitar acidentes. Sempre siga as instruções das embalagens de fogos e siga a faixa etária de manuseio de cada um. Solte fogos somente em locais abertos. Não os libere na direção de outras pessoas. Não manuseie fogos depois da ingestão de bebidas alcoólicas. Crianças não devem soltar fogos e sempre devem estar acompanhadas por um adulto para o uso das bombinhas que são permitidas para a sua idade. Assim, as comemorações ficam mais seguras para que as pessoas possam aproveitar ao máximo a diversão. Na última sexta-feira, no dia 25 deste mês, foi comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Para falar sobre o tema, sobre a parte mais relacionada ao comportamento, eu converso com a psicóloga Márcia Regina. Seja bem-vinda ao Viva Mais. Márcia, é cada vez maior o número de jovens que se envolvem com drogas. Quais são as razões mais comuns? Bom, Karine, realmente o envolvimento está cada vez maior. Muitas vezes os jovens têm a necessidade de se afirmar, né? Muitas vezes por rebeldia, outras por querer tomar suas próprias decisões, se firmar como adulto, né? Se tornar mais popular dentro do convívio com os grupos, pertencente a um determinado grupo. Às vezes só por curiosidade mesmo, ou por querer se sentir bem, relaxar. Além de todas essas razões, esses motivos, hoje a facilidade do acesso impressiona, né? Facilita, né? Também. É muito comum que a gente saiba que nas portas das escolas tenha sempre alguém que forneça dentro das escolas, então tem uma facilidade hoje muito grande. A família tem um papel importantíssimo. Primeiro porque ela atua como modelo, né? A gente sabe que tudo começa pelo cigarro, pela bebida e que as crianças imitam os adultos. É verdade. Ter esse exemplo em casa, né, não é bom. Mas é importante também que a gente perceba que as drogas não são somente as drogas ilícitas, né? O álcool e o cigarro, eles estão presentes na vida do jovem dentro de casa e são permitidas. Então, não só cigarro, droga, mas como é o uso indiscriminado de medicamentos, muitas vezes, pelos familiares, pelos adultos, também facilita esse mau exemplo. Também, muitas vezes a gente acredita que a maconha é a porta de entrada, né? Por ser uma droga muito divulgada, muito disseminada. Mas o álcool e a bebida estão cada vez mais presentes nas vidas dos jovens. Eles estão cada vez começando a consumir tais drogas muito mais cedo. O crack hoje mesmo, né, tá demais, mais até inclusive do que a maconha. O crack está realmente muito disseminado e tem um efeito devastador, nós sabemos, né? Outro fator relacionado à família é a falta de diálogo. A gente sabe que hoje, com tanta modernidade, os pais não têm tempo para conversar com os filhos e aí mora o perigo. Exatamente. Os pais não devem ignorar tal situação e nem achar que o seu filho não está livre, né? Ele está também vulnerável a esse tipo de contato.
Então é importante que os pais dialoguem com seus filhos, é importante que eles obtenham cada vez mais informação, porque se eles não tiverem informação, ele não tem como passar, não sabe do que se trata, e ele tem que passar essas informações, estar perto dos amigos, né, do seu filho, saber onde que seu, né, com quem ele anda, o que ele anda fazendo. E muitas vezes nem a postura, prestar atenção na postura. Muitas vezes os pais são ou liberais demais ou rígidos demais. Então eles têm que estar perto do seu filho, mas para que o jovem também sinta que está sendo cuidado dentro dos seus limites, é claro, né? Nem tão rígido, nem tão liberal. Então é importante o diálogo, é importante a informação desse pai. Quais são os sinais mais frequentes, como identificar que um jovem está utilizando drogas? Bom, como eu disse, trazer seu filho para mais perto de você, né, para saber, inclusive, quais são os hábitos dele. Né? Então, às vezes andar com turminhas que você não conhece. Novas amizades. Perder o interesse por atividades organizadas como trabalho, como escola, baixo rendimento, um certo descuido com a aparência física muitas vezes. E a agressividade também? Também. Às vezes um isolamento, às vezes uma agressividade. Então, isso também demonstra alguns sinais. É bom conhecer bem seu filho para saber quando há essa mudança, né? A saúde não só física, mas também a emocional é abalada. Não só do usuário, como também da família. Né? Sentimentos de culpa, de vergonha, muitas vezes. Sem contar que muitos que procuram esse caminho têm uma família, às vezes, não muito estruturada, às vezes uma personalidade frágil, que diga, né? Alguns conflitos, e aí a droga vem como uma fuga. O que os pais, os familiares, enfim, podem fazer para que os jovens digam não às drogas? É importante que esse jovem seja um jovem informado, que ele já diga, que ele nem experimente, que ele nem se aproxime. Mas como é que a família pode contribuir? Ela tem que tomar consciência de que ela é importantíssima no papel da prevenção, né? Como eu havia dito antes, através do diálogo, pelo contato mais próximo com o filho, para saber, de repente, onde ele gasta seu dinheiro, né? O dinheiro que muitas vezes os pais dão para o filho, onde é que ele está gastando. Isso tudo sem invadir, claro, a privacidade do jovem. Trazer seus amigos para perto também, né? Filho junto com os amigos para saber com quem ele anda, sem falar nessa informação que os pais devem ter sobre as drogas, para poder informar de maneira correta seus filhos, né? A gente falou muito em prevenção, claro que a gente sabe que é extremamente importante, mas uma vez sendo usuário de droga, como lidar com esse usuário? Porque a gente sabe que existe muito preconceito. Existe, mas existe a busca dessa ajuda, não só pela família, como também através de profissionais, né? É importante que a família esteja junto, porque também, a partir do momento que se descobre, o que o jovem abre para a família isso, desestrutura. Então, é bem bacana que a família permaneça de alguma maneira fortalecida, junta, vai procurar ajuda e entrem juntos nesse processo, junto com o jovem. Ok, obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. O brasileiro ficou mais gordo nos últimos anos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que 46,6% da população está com excesso de peso e 13,9% são obesos. Os números de 2009 apresentam crescimento em comparação com os de 2006, quando 42,7% dos adultos estavam acima do peso e 11,4% poderiam ser classificados como obesos. Os homens são mais gordos, 51% contra 42,3% das mulheres,
segundo a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel, que entrevistou 54 mil adultos. O sedentarismo e padrões alimentares inadequados são apontados como causa do excesso de peso dos brasileiros, mas a obesidade é vista como uma tendência mundial. No próximo bloco, uma matéria sobre Muay Thai, uma arte marcial que está fazendo sucesso. E mais, papel e caneta nas mãos para anotar a receita de um delicioso caldinho de sururu. É logo depois dos comerciais.